Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rocket Recaps. O filme de hoje é uma comédia fantasia e mistério de 2009. Nela, um japonês vestindo pijamas muito coloridos acorda em uma sala branca, vazia, sem portas ou janelas e sem aparente teto. Quando ele se aproxima de uma das paredes para uma observação mais detalhada, encontra algo peculiar saindo dela. Uma protuberância com formato de membro masculino. Sim, você ouviu certo. Uma bilola. Após cutucá-la algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que faz com que centenas de anjos bebês risonhos saiam do chão e das paredes, permanecendo ali por apenas alguns segundos antes de voltarem pelo mesmo caminho. Entretanto, eles deixam uma coisa para trás. Agora, todos os seus membros estão saindo da parede e do chão. Esta é a fase conhecida como aprendizagem. Ele decide começar a pressionar os vários botões para ver o que acontece. E toda vez que o faz, um objeto aleatório diferente cai na sala, desde uma escova de dentes pequena até um vaso grande. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto. E é assim que, testando esse conceito em um botão específico, ele acaba com uma grande pilha de hashis. Sua diversão é de curta duração, no entanto. Quando ele pressiona o botão ao lado dos hashis, um carrinho pequeno sai da parede e bate em suas pernas. O próximo botão que ele pressiona depois de gritar de dor se transforma em um traseiro que solta um gás em seu rosto. Horas depois, o homem acumula uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala, e quando joga a bola na parede, ela pressiona um botão que lhe dá sushi. Finalmente algo útil, né? Isso o empolga, pois ele está ficando com fome, mas percebe que está faltando um molhinho de soja. Ele pede aos seus captores, mas como sempre, não obtém resposta. Então, ele pressiona repetidamente um dos botões até ter um monte de sushi na frente dele, mas ainda sem molho. Desistindo, o homem decide comer o sushi, que ele acha bastante delicioso, e quando termina o último pedaço, pressiona o botão para mais, ficando furioso quando uma garrafa de molho de soja finalmente aparece. Depois de empurrar a garrafa de raiva, ele pressiona um botão diferente e obtém um par de óculos 3D antigos. Quando os coloca, ele consegue ver um bebê apontando para o seu membro e o homem fica feliz, porque acha que pode ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar aquele botão específico, tudo que ele consegue é uma contagem regressiva e um traseiro gigante aparecendo de cima para soltar gás em cima dele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que achou muito divertido, mas quando pressiona um botão para obter o 6º, ele recebe o 7º em vez disso. Frustrado, ele começa a tentar outros botões que lhe dão o 8º e o 9º, mas ainda nada do 6º. O último botão que ele tenta, porém, tem uma surpresa importante para ele. Abre uma seção da parede que esconde uma porta atrás dela. Finalmente uma saída? O homem celebra essa descoberta, mas no meio da empolgação, perde de vista qual botão é o que abre a saída. Ele tenta um ao acaso e vê, chocado, um membro de uma tribo africana correr de uma parede para outra. E o próximo faz com que água caia em sua cabeça. O terceiro botão, por sorte, é o que ele precisa. E assim que a parede se abre, ele corre para ela apenas para vê-la fechar em seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma maneira, e então ele percebe que a porta permanece aberta enquanto a ponta do membro está pressionada. Então, ele começa a tentar diferentes maneiras de alcançar isso. Primeiro, ele adota uma posição de corredor, pressionando-a com o pé. Em seguida, ele a acerta com um mata-moscas de longe, na esperança de que a distância faça a diferença em seu tempo de corrida. Nenhuma das estratégias funciona. Seu plano seguinte é subir no carrinho e empurrá-lo após pressionar o botão. Mas, depois de algumas tentativas, ele aceita que simplesmente não pode controlá-lo. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter a ponta do botão pressionada. Ele coloca o vaso grande em cima dela, mas o botão consegue voltar para cima novamente. E então, o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para torná-lo mais pesado. Primeiro, ele tenta o botão de água, mas é inútil,
Por mais que tente redirecionar a água, ela só cai nele e nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com o sushi, mas ele se torna tão pesado que ele nem consegue levantá-lo. O pescoço do vaso também é muito estreito para sua mão passar, então o homem não tem outra escolha a não ser usar hachis para remover um monte de sushi peça por peça. Momentos depois, após remover o suficiente, ele consegue levantar o vaso com dificuldade. Então, ele faz exatamente isso e leva-o mais perto dos botões. Quando chega lá, ele se vê tendo que colocar o vaso no chão porque perdeu de vista qual botão era novamente. E quando tenta o membro da tribo africana sai e acidentalmente bate na base, causando uma rachadura e quebrando o vaso ao meio. Isso deixa o homem no limite, que enquanto se desespera e grita sem parar, encontra o botão certo e começa a cobri-lo com sushi. Isso, é claro, não funciona e o pequeno membro aparece entre o arroz. Então o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor causada pela porta toda vez que bate nele, o homem quer escovar os dentes. Então, ele pressiona um botão para obter água. Foi o botão errado. No entanto, este revela uma corda caindo do teto. Isso instantaneamente melhora seu humor, porque ele dá uma ideia para um novo plano. Ele abre a porta, depois usa a corda para balançar pela sala e chegar antes que a porta feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, descobre que ela está trancada. Ele retorna à sala a tempo antes que a porta se feche e, frustrado, ele chuta a parede, ativando um dos botões e revelando a chave flutuando no meio da sala. Como acontece com a porta, no entanto, ela desaparece quando o botão volta a sair. Então, o homem deve encontrar uma maneira de manter tanto a chave na sala quanto a porta aberta. Primeiro, porém, ele precisa encontrar um botão novamente, porque se distraiu e o perdeu. Ele escolhe um botão, apenas para ver um cachorro saindo da parede e latindo para ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas felizmente a terceira tentativa é bem sucedida. Enquanto mantém os olhos e uma mão apontando para o botão, o homem anda de costas e pega um pedaço de sushi que leva de volta à parede para marcar o botão certo. Quando ele pressiona, no entanto, o cachorro sai novamente. Desta vez, ele encontra o botão mais rápido e prossegue com seu plano. Ele faz a corda aparecer e balança nela para alcançar os diferentes botões. Enquanto cai no chão, vê um desentupidor que havia obtido de um dos muitos botões e tem uma ideia de como resolver seu pequeno problema. Ele pode usar o desentupidor para tocar a parede e se empurrar mais longe. O plano segue sem problemas e a combinação de balançar na corda e se empurrar com o desentupidor permite que ele pressione o botão da chave, pegue a chave, pressione o botão da porta e chegue à porta antes que ela feche. Ele não perde tempo e insere a chave na fechadura, rapidamente girando-a, mas quando tenta abrir a porta, encontra uma surpresa desagradável. Também tem uma trava separada na parte superior que requer 3 números para ser aberta. O homem corre para fora, sendo atingido pela porta ao fechar, e frustrado, joga o desentupidor na parede oposta, ativando o botão que libera o membro da tribo africana. Ao observá-lo passar, ele percebe algo. Há 3 números pintados em sua testa, que devem ser a combinação que ele precisa. Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa pelo processo de balançar na corda e pular 3 vezes. Uma para cada número a ser inserido. Na terceira vez, ele fica lá e abre a porta, que está um pouco emperrada e ele precisa empurrar com força extra para abri-la. Quando finalmente consegue, a peça na parede atrás dele se fecha, deixando-o preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Devastado, o homem se senta no chão e começa a chorar, lembrando-se de toda a diversão que teve com os objetos que recebeu dos botões. Ele também estava preso ali, mas pelo menos tinha espaço para se mover e entretenimento.
e agora percebe que não apreciou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa em seu rosto vindo da parede esquerda. Assim que a toca, encontra uma rachadura que indica que é falsa. Ele não perde tempo e empurra o painel para abrir antes de sair correndo dali, logo alcançando um corredor misterioso flutuando em uma área totalmente escura. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente chega a uma sala, seu cabelo está mais comprido e as cores de seu pijama desbotaram. Essa sala também está vazia, e a porta que ele usa se fecha assim que ele entra. Mas em vez de anjos bebês, aqui há anjos adultos, que também desaparecem na parede e só deixam seus membros para serem usados como botões. Essa é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, em uma cidade no México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque o pai, um lutador conhecido como Homem Escargot, está se comportando de maneira mais taciturna do que o habitual. Sua esposa acha que pode ser porque o próximo adversário é muito mais jovem do que ele, mas o avô aponta que o que importa é a experiência, não a juventude. O Homem Escargot é levado por sua filha, irmã Karen, em seu caminhão, e ela o leva ao ringue de luta para que ele possa começar a se preparar cedo. Na escola, Antônio está sendo intimidado por seus colegas por apostar no Homem Escargot, chamando-o de perdedor fraco. À medida que a hora da luta se aproxima, a irmã Karen pega sua van novamente e busca Antônio e seu avô para levá-los para ver o Homem Escargot em ação. Karen não fica. No entanto, Antônio e seu avô encontram alguns dos últimos assentos para eles antes do início do show. A primeira equipe que entra no ringue são os Northern Thug Ones, formados por Super Demônios e Tequila Joe. Então, Homem Escargot e seu parceiro Águia de Prata entram sob o nome da equipe Kiss Me Alive, porque nomes intimidadores são para os fracos. Águia de Prata é o primeiro a lutar por sua equipe com um começo brilhante, mas logo é dominado quando os Northern Thug Ones lutam contra eles juntos, em vez de um contra um. Eles continuam gesticulando para o Homem Escargot, pedindo para ele se juntar à luta, mas ele se recusa a fazê-lo até que Águia de Prata faz um truque para que Super Demônio e Tequila Joe se acertem, permitindo-lhe escapar. Homem Escargot é rapidamente dominado também, mas quando seu oponente está prestes a acertá-lo com uma cadeira, o homem na sala misteriosa pressiona um botão de membro e faz com que o Homem Escargot magicamente estenda o pescoço e derrube os dois oponentes com uma cabeçada. Na sala, nada acontece, o que chama a atenção do homem. Então, ele continua pressionando o mesmo botão, fazendo com que o Homem Escargot nocauteie Águia de Prata, o árbitro, Antônio e até o sino. Sem ver resultados, o homem começa a tentar botões diferentes. Um faz o cantor de uma banda de metal cuspir fogo acima de seu público durante um concerto em Los Angeles. Outro faz um mágico russo falhar em seu truque quando tenta fazer sua assistente desaparecer. E o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cachorros. O homem está prestes a desistir quando vê uma luz vindo de cima e percebe que, ao contrário da última sala, aqui não há teto e ele pode ver os anjos voando ao longe. Ele decide tentar algo completamente novo dessa vez. Em vez de pressionar os botões dos membros, ele vai usá-los para escalar as paredes. Funciona, e toda vez que ele agarra um botão com as mãos ou pisa neles com os pés, algo incrível acontece na Terra. Quanto mais alto ele sobe, mais complexos os efeitos se tornam. Não é apenas a natureza, há também a humanidade e tanto as pequenas quanto as grandes coisas, como uma torradeira e o pouso na lua. Quando ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem cresceram longos, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele pode flutuar também, assim como os anjos, e usando toda a experiência adquirida com o treinamento nas salas anteriores, ele abraça seu papel de Deus e começa a escolher os maiores sucessos da humanidade de propósito, em vez de pressionar os botões aleatoriamente. Quando ele termina, está cercado por penas em vez de paredes, e entra em um portal brilhante que o leva para a última sala. Essa tem os continentes nas paredes, e um enorme botão de membro que o homem está prestes a pressionar. Essa é a fase conhecida como futuro. E esse é o fim do filme. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.